Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um mais esse dia. Nosso Deus esteja abençoando cada pessoa que para aqui para ouvir uma mensagem. Isso é muito bom, né, para edificação do nosso espírito, né, da nossa alma. A gente tem que estar sempre se alimentando de palavras que vêm do céu. Mas antes, queria pedir aos amados que nos ajudassem, curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam no canal. Compartilhe essa mensagem para mais uma pessoa, né? Assim você ajuda a gente a espalhar o Evangelho de Cristo, né, sobre a face da terra. É um dos mandamentos, né, que a gente tem que ir e pregar, né, para todas as pessoas, falar do amor de Cristo. Isso é bom para todo mundo. E eu quero aqui deixar um versículo para que a gente, né, esteja sempre se orientando na palavra, né, a importância da gente se lembrar que nós temos Jesus, mas o mais importante, a gente tem que estar, né, porque, né, estamos na casa ou ouvindo e não podemos, às vezes, até fazer coisas contra ele, né? Então, hoje eu queria deixar uma mensagem falando sobre isso, né, da importância da gente estar sempre nos orientando, não nos trocarmos, né, por nada, para que a gente perca a presença do nosso Senhor. Quantas pessoas, né, se vendendo, se trocando, vendendo, no caso aí até de pessoas que começaram em meio sendo cantor cristão e deixando, né, desse lado para seguir um outro lado, dizendo que, né, já passou, mas isso daí é uma forma, né, de trair o nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente, quando está no fundo do poço, o procura e depois, quando estamos bem, se esquecemos dele. Eu vou deixar aqui alguns versículos para que sirva de base. Vou ler Mateus, capítulo 26, vou ler do versículo 14 ao 16, e diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me queres dar, e eu vô-lo entregarei. E ele lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Olha essa palavra, né? É uma palavra que a gente tem que estar atento. Mesmo nós, né, que estamos na casa do Senhor, que ouvimos uma mensagem, ouvimos uma pregação, né, nós temos que nos orientar, estar sempre buscando no Senhor, para que não aconteça isso aí que aconteceu com Judas. Né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu jamais entregaria, né, o nosso Senhor Jesus, ou entregaria qualquer pessoa para ser morta. Às vezes em troca de moedas, né? Mas o que eu queria deixar aqui importante a gente estar atento é o que? No tempo de Judas, né, ele arrumou um jeito de ir até aquelas pessoas, ganhar um dinheiro para entregar o nosso Senhor Jesus. Né? Ele traiu o nosso Senhor Jesus. Você vê que ele andava com o nosso Senhor Jesus. Né? Ele andava ali, conhecia muito bem o nosso Senhor Jesus, e ele vai lá por uma moeda, né, se vende e vende a confiança. Né? Quebrou a confiança do nosso Senhor Jesus e o entregou, né? O pior que o entregou para a morte. Então o que eu queria deixar aqui que a gente, né, tem que estar atento ao que? Às vezes mesmo nós andando, né, falando do Senhor, andando com Ele, nós temos que estar atento às coisas que o mundo está nos oferecendo. Né? Quantas pessoas se vendendo tão barato aí e deixando de seguir ao nosso Senhor Jesus, né? Não estão o matando porque não tem oportunidade. Às vezes, se tivesse uma oportunidade de o vender para ganhar um dinheiro, estariam vendendo, mas nós temos que estar atentos, né? Nós não podemos aceitar as coisas desse mundo para que a gente abandone o nosso Senhor. Né? Ainda que cheguem oportunidades, o mundo vai estar sempre oferecendo uma oportunidade. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais virão coisas querendo te afastar. Né? Quando você às vezes não estava buscando muito, a vida estava toda tranquila. Depois que você passa a buscar e querer andar nos caminhos, vem tentações, né? Se levantam coisas que parecem ser boas,
né, mas que no final pode levar à morte, né, às vezes a morte até da própria pessoa, ou o afastamento daquela pessoa de Cristo e ela acabar perdendo a salvação. É o que aconteceu com Judas, né? Você vê que a situação dele foi tão complicada, ele foi lá, entregou Jesus para aquelas pessoas, né? Demonstrou quem era Jesus, eles o prenderam e depois condenaram Jesus à morte. Quando ele soube disso daí, ele se, ele se entristeceu tanto que ele foi lá, né, queria devolver aquelas moedas, mas os caras não aceitaram, ainda o julgaram, né, falaram que aquelas moedas ali tinha preço de sangue, né, porque eles sabiam que por causa daquelas moedas uma pessoa ia ser morta e essa pessoa era o Senhor nosso Jesus, né? Então ele sai dali e vai cometer um suicídio, né? Olha a destruição da vida desse cara por causa de algumas moedas, né? Ele tinha tudo que há de bom nesse mundo, que é a presença do nosso Senhor Jesus, né, ao lado dele, e ele vendeu ali por algumas moedas para querer ter uma alegria através daquele dinheiro que nem o trouxe alegria, pelo contrário, trouxe a destruição dele e trouxe a morte do nosso Senhor Jesus. Mas que nós não sejamos, né, pessoas assim, nós possamos estar atentos ao que o mundo nos oferece, às vezes, para a gente trocar a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus, porque tem várias formas. Às vezes o mundo vai te oferecer, né, bebidas, às vezes o mundo vai te oferecer drogas, às vezes o mundo vai estar oferecendo uma oportunidade que te afasta da presença do Senhor. Isso aí pode ter certeza, é uma forma do inimigo, né, atacar e te afastar da presença do nosso Deus. É doido até que você faça algo que depois você se entristeça e acaba tirando a sua vida. Muitas pessoas, isso não aconteceu só com Judas, várias pessoas, né, que estavam na casa do Senhor direitinho, deixaram de seguir para, para poder receber, às vezes, algo, né, aqui da terra, deixaram de seguir o nosso Deus, traiu, né, o nosso Senhor Jesus, foi para o mundo e depois se encontrou perdida nesse mundo e muitas das vezes perdeu até a vida, né? Então a gente tem que estar muito atento sobre isso, né? As oportunidades que nos aparecem, muitas das vezes é melhor você deixar essa oportunidade passar, mas não se afastar da presença do nosso Deus, né? Que é aquele que verdadeiramente pode salvar a sua vida. E para Judas não adiantou aquela moeda, aquilo ali só serviu para mostrar o que ele era, né? Que ele era um traíra, às vezes ele é citado na Bíblia como um traíra, né? Alguém de não confiança, e que depois ele mesmo, né, acabou indo até um local para poder ser ceifado da vida dele, né? Tirar a própria vida ali, porque ele acabou se entristecendo. Na verdade, ele não se arrependeu, porque se ele se arrependesse, né, ele saberia, ele estava com o nosso Senhor Jesus o tempo todo, ele teria dobrado os joelhos no chão, pedido perdão ao nosso Deus, até porque o nosso Jesus já havia falado que isso ia acontecer e que 3 dias depois ele ressuscitaria, mas ele na verdade andava com Cristo, mas não acreditava talvez na história o nosso Senhor Jesus estava contando que iria acontecer, e aconteceu. E acabou que foi afastada a presença dele de Deus, e pode ter certeza que foi uma das maiores decepções dele, tanto que ele foi, né, tirou a própria vida. Ele, né, não quis mais continuar porque achou que aquilo ali foi um grande mal que ele fez. Então, é o que a gente tem que observar isso hoje, que a gente não sejamos essas pessoas, né, que se afastam de Cristo, que o troque por qualquer coisa desse mundo, né, várias coisas sendo oferecidas até pelo inimigo, as pessoas acham que não são, mas que são coisas apenas para te afastar da presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, para ver se você ali, né, entrega-se tudo e acaba afastando a presença do Senhor de você, e depois você acaba, né, se entristecendo com as coisas desse mundo, até por ter se afastado de Cristo. E quantas pessoas, né, perdendo a vida afastado de Cristo, e aí não tem salvação. A gente tem que estar sempre, né, olhando, observando na palavra, para que a gente a cada dia seja melhor e a cada dia nós busquemos mais o nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje.
Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, né? Pois nós temos a Bíblia, Senhor, para não errar contra Ti, porque temos vários exemplos de pessoas que erraram de todas as formas. Então basta que a gente a leia para que a gente não ande por esses caminhos, né, de enganação e de traição, principalmente a Ti e a ninguém que não podemos. Eu lhe agradeço pela Sua palavra e lhe peço que o Senhor abençoe cada pessoa que ouve, eles possam estar guardando no coração. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém.